Bom pessoal, bom dia. Estou fazendo esse primeiro vídeo desse novo formato. A minha ideia é que a gente faça nesse modelo mesmo, bem informal, que a gente possa ir trabalhando alguns conceitos. Eu estou aqui no meu quarto. A gente vai falar de uma forma bem livre sobre tudo que a gente tem que falar. O primeiro ponto que eu queria colocar aqui para vocês é contar um pouquinho da minha história e a gente introduzir alguns conceitos sobre negócios, sobre modelagem de negócios e entre outras coisas. Eu sempre vivi num ambiente de negócios. O meu pai é administrador, o meu avô é administrador ainda, né, de alguma forma, não formado, mas lida com negócios, e o meu bisavô veio lá lá da Síria para o Brasil e abriu negócios aqui e tal, aqui em Juiz de Fora. Então eu sempre tive muito nesse meio, sempre fui muito curioso, procurei saber o que foi feito, como que eram os negócios nessas 4 gerações, assim. Sempre pedi muito pro meu avô me contar as histórias do meu bisavô e isso é muito enriquecedor. Eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos de idade. Eu trabalhava na locadora do meu pai. Meu pai tinha uma locadora de filmes, então eu saía da aula todo dia, um pouquinho mais cedo, e fazia 2 horinhas de horário de almoço na locadora. E geralmente eu ficava lá, dava tempo de eu ver um filme, né? Então era ótimo, mas de todo jeito eu comecei a lidar com clientes, eu comecei a lidar com pessoas nessa idade e comecei a entender muito isso, assim, como que você tem que conversar com o cliente, o que ele pode te trazer de informação. Eu fazia o horário de almoço, então eu sempre lidava com os clientes que mais alugavam filmes, que eram os clientes que iam lá no horário de almoço rapidinho durante a semana, todo dia ia lá. Então eu consegui entender desde muito cedo que o perfil da pessoa que mais aluga filme, que você imagina, assim, as pessoas que mais alugavam na locadora, é muito diferente do perfil comum que você acha. Você imagina que é um cara super... Não, são pessoas normais, são pessoas que têm motivos para alugarem filme todo dia. E tinha um senhor que ele era divorciado e alugava 2, 3 filmes todo dia, porque era a diversão dele, aquele filme era o entretenimento dele. Tinha uma senhora que gostava de ver filme com a filha. Então, assim, essa investigação ela é muito importante. Eu vou tocar um pouquinho nesses pontos mais durante o vídeo, né? Comecei a estudar administração na UFJF. E tentei desde o início entender como que eram as empresas de fato, grandes, não só grandes empresas, porque eu acho que essa estrutura você tem muito fácil numa empresa júnior, num banco, alguma coisa assim, mas entender como que as empresas de verdade, do mundo real, que realmente contribuem para boa porcentagem da economia rodar, né, são as micro e pequenas empresas, funcionam. Comecei trabalhando, dando aula de inglês, depois eu entrei numa startup e por aí vai. Eu vou entrar nesses tópicos em outros momentos, em outros vídeos. Mas quando eu estava no meio da minha faculdade, eu fui aprovado para o intercâmbio no Colorado. Estudei durante 6 meses em Colorado College, uma universidade fantástica de lá. E na minha primeira aula de marketing e relacionamento com o consumidor, um professor me questionou todo mundo, né? Assim, questionou a sala como um todo, sobre o que era marketing, o que significava aquilo. E eu lembro que ele escreveu no quadro, todo mundo errou, né? Foi falando aquelas coisas, produto, não sei o que, pá. E ele colocou que o mais importante era relacionamento. Ele escreveu grande no quadro, relacionamento. E eu que já tinha tido, sei lá, marketing 1, tava falando produto, praça, preço, promoção, não entendi de cara. E ele foi explicando que realmente a base das relações, a base de uma empresa, do funcionamento de uma empresa, na base dos relacionamentos que ela constrói, seja com seus clientes, seja com seus fornecedores, seja com os próprios funcionários, que são muito importantes, os relacionamentos internos, né? E ele discorreu muito sobre isso, e hoje eu entendo que isso é um dos pontos fundamentais para a gente interpretar o que são negócios, porque a administração ela é uma ciência social aplicada. Então ela é uma ciência que envolve a administração, gestão, né, como um todo. Eu imagino que muitos de vocês não sejam administradores, mas são gestores, né? A gestão ela é uma ciência social aplicada. Então a gente está lidando com pessoas e a gente está aplicando essa ciência social de lidar com pessoas em certos contextos. Então
tudo que a gente está falando, às vezes para uma empresa, para um caso específico, funcionou com aquelas pessoas naquele contexto. Não quer dizer que vai funcionar de novo em outro lugar. Mas a minha ideia é apresentar para vocês tanto cases de sucesso, quanto cases assim, exemplos de sucesso, quanto exemplos de fracasso, para a gente entender, baseado nesses exemplos. Não que a gente vai trabalhar só com isso, mas é porque se deu certo, se deu errado ali, a gente pode aprender com isso. E esse é o ponto chave dessa aula de hoje. Aprender, a gente aprender a procurar saber do nosso cliente, a gente aprender a entender isso melhor. Eu voltei para o Brasil em 2016, em 2018, aí eu formei, e vou entrar nesses outros pormenores da minha história em outros momentos, mas em 2008 eu entrei no Sebrae e comecei a dar aula de empreendedorismo. Eu rodo Minas Gerais inteiro dando aula e agora sim, eu estou à distância, né? A gente está fazendo tudo online, mas foi uma experiência muito rica para mim. E aí eu quero finalizar com um exemplo prático para eu mostrar para vocês os dois principais pontos dessa aula. Quando a gente fala que a gente tem que entender que o nosso negócio é uma ciência, a administração é uma ciência social, a gente tem que entender o impacto do nosso negócio, a gente tem que entender o relacionamento do nosso negócio com as pessoas, a gente também tem que aprender a entender, a abrir o ouvido e escutar o que essas pessoas estão dizendo pra gente. Eu conto sempre um caso de um aluno meu, eu estava dando essa aula, uma aula de modelagem de negócios lá em Porteirinha, norte de Minas. Foram 3 horas norte de Montes Claros, então foi uma viagem, uma jornada para ir para lá. Mas chegando lá é muito quente, é uma cidade de 30, 40 mil habitantes. E eles tinham um dono de uma sorveteria que estava fazendo aula lá com a gente. Tem um momento da nossa aula que a gente coloca a verdade absoluta, de que a verdade está lá fora. Você não sabe a verdade. E isso é um ponto de partida muito interessante. Você, como gestor, você não sabe o que seu cliente quer. Seu cliente que sabe. Então, por conta disso, a gente estava com o dono dessa sorveteria e ele vivia falando que eu quero avaliar, a gente tinha que avaliar uma hipótese no campo e ele veio me perguntar que ele queria avaliar os sabores dos sorvetes. Quais sabores de sorvete são interessantes, quais sabores o pessoal quer e tudo mais. Eu falei, cara, vamos ser um pouco menos prepotente, vamos ser um pouco mais base e vamos tentar entender qual é o horário que as pessoas tomam sorvete, o que as pessoas gostam quando elas tomam sorvete, o que é o valor que você está entregando. E desconstruir um pouco mais a entrega do sorvete, não só o sabor, né? E eu falei com ele, pergunta por que a pessoa compra sorvete, qual é o horário que ela compra sorvete e tudo mais. Ele falou, não, isso aí eu sei, é depois do almoço, é o momento mais calor, depois do almoço e tal. Eu falei, não, mas pergunta. E aí ele saiu, montou o formulário, validou com uma galera. E no que ele voltou, ele veio falar comigo que ele teve uma grande descoberta. Ele falou que, pra ele, na cabeça dele, as pessoas tomavam sorvete depois do almoço. Só que quando ele perguntou, ele viu que tinham realmente um contingencial legal de pessoas que tomavam sorvete depois do almoço, mas um contingencial ainda maior falava que gostava de tomar sorvete depois do expediente, depois do horário do expediente, que ainda tá calor, mas tipo assim, não tá mais tão calor, mas eles vão voltando para casa, passa ali, pega um sorvete, alguma coisa assim nas farmácias, seja lá o que for. E a loja dele fechava às 5 da tarde. Então, por conta de uma prepotência dele, ele estava deixando de atender todo um segmento de mercado que queria realmente tomar sorvete ali. Não estava tomando sorvete com ele, porque estava fechado, estava procurando em outros lugares, em outras saídas. E aí ele remodelou. Ele falou, cara, eu vou ficar mais 2 horinhas eu mesmo, não precisa de ser meu funcionário, vou atender isso. Fez algumas promoções de happy hour e tal, e deu super certo. Ou seja, é interessante a gente investigar, porque às vezes é uma coisa tão óbvia, mas a gente não está enxergando porque a gente está muito enviesado. Então, pessoal, moral da história, né? Entendam o impacto que vocês causam nas pessoas com o produto de vocês e procurem, né, entender que a verdade ela tá lá fora e aprender com isso. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre esse método de aprendizado, mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente tem que perguntar. Eu vou finalizar então essa primeira aula, espero que vocês tenham gostado, eu quero um feedback de vocês. Perguntando para vocês qual que é o impacto que o seu produto causa nas pessoas e a partir do que vocês têm hoje, e como que você pode escutar melhor essas pessoas. Então, qual que é o impacto que o seu produto causa e como que você pode escutar melhor essas pessoas, procurar saber melhor.
Quero que vocês respondam aqui. Semana que vem a gente vai ter outro vídeo com uma explanação mais ou menos desse jeito. E eu aguardo vocês, beleza? Um abração, gente!